Bom, hora da gente falar de política aqui no Jornal da Mix. Doutor Mauro César Martins, bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Um bom dia a você e todos os ouvintes e telespectadores. O assunto da semana é o indiciamento do Jair Bolsonaro e também outros acusados, né, de serem mandantes ou realizadores de um possível golpe. E a conversa toda está no STF. E políticos de oposição saíram em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais ontem, quando a primeira turma estava analisando se tornava réu Bolsonaro por tentativa de golpe em 2022. Ele esteve presente lá no Supremo Tribunal Federal. Doutor Mauro, essa presença do Bolsonaro ajuda ou atrapalha? Nem ajuda e nem atrapalha. Mas ele, pelo menos, teve a coragem de olhar para os seus julgadores, ou como dizem alguns, executores. Porque ele indo, ele atrai toda a mídia do Brasil. E ele teve a oportunidade de falar, inclusive, que se ele for preso, ele deve ser envenenado, ou ele deve ser morto, etc, etc. Então, cada um tem a sua narrativa. Eu assisti parte do julgamento, no qual o procurador-geral ferrenhamente diz que é uma organização criminosa, é uma quadrilha que se uniu para um golpe de Estado, que só não se executou por problemas internos que eles mesmos tiveram neste núcleo que está iniciando agora, se aceita ou não a denúncia. São 33, Bolsonaro e mais 32. Hoje está sendo analisado de Bolsonaro e mais 6. Depois vai ter mais 8, depois vai ter mais 7, depois vai ter mais... Enfim, cada semana vai ter uma narrativa aí para o Supremo também mostrar que ele manda, né? E, com certeza, todos serão condenados. Logicamente que agora não. Vai abrir um processo. Esse processo vai ter uma narrativa enorme, vai ter prova. No fim, vai ser condenado. Todos. Doutor Mauro, todos serão condenados. A pressão da imprensa, a pressão das redes sociais surtiu muito efeito no caso daquela mulher do batom. E essa pressão vai ficar sobre o Supremo Tribunal Federal nesse período todo, né? O que o Supremo fez? Nós até falamos aqui na Mix. Quando ele suspende o julgamento daquela senhora cabeleireira que pichou lá com batom a estátua da justiça, ele assim o fez para tirar o foco de todos os bolsonaristas, o pessoal da direita, contra o Supremo, porque já vai ter um foco muito grande no julgamento dessas denúncias. Então ele só tirou do foco. Pressão, o Supremo está sofrendo desde quando foi invadido. Já sofria antes, sofreu no Mensalão, sofreu no Petrolão, sofreu nos casos de corrupção, que depois ele veio falar que tudo que ele julgou não tinha nada de errado. Exemplo da Lava Jato, o Supremo condenou todo mundo e agora absolveu todo mundo. Mas eu notei que nesse caso específico da cabeleireira lá de Paulínia, algumas pessoas que nunca tinham se manifestado em relação à atuação do Supremo em condenar uma mulher a mais de 14 anos de prisão por escrever na estátua lá de batom, eles foram a público e botaram a cara a tapa. Porque você acha que isso lá na frente não vai voltar essa questão também? Eu acredito que não. O Supremo, ele já sentiu que todas as penas para os presos de 8 e 9 de janeiro não está pegando bem perante a população. Já perceberam. Já perceberam. Então agora começa aquela questão interna lá do Supremo, de ser mais bonzinho, tira o julgamento. Não julga mais a questão desses condenados, dos chamados Barnabés, que foram presos. E vai ter um voto de um ministro,
para reduzir essa pena. E já abre uma divergência. Vai ter o voto do Nunes Marques e do pastor lá do Mendonça, que, ao que tudo indica, vai votar contra as condenações. Então, são 3-8. Desses 8, pode ter o Fux, Carmen Lúcia, que também vote para reduzir a pena. Aí, se reduzir a pena, por exemplo, para 4, 5 anos... Porque tem muitas pessoas... Essa pena vai ser estendida para os outros. Ah, sim. Então, eles vão preparar isso aí. É tudo um jogo de cena. É só quem domina o Supremo Tribunal Federal, STJ, TSE e tribunais regionais, tribunais do Estado, que entende todo esse jogo de cena. Eu já fiz parte dos tribunais, inclusive de Brasília, trabalhista. Então eu sei bem como funciona isso. Esse joguinho de cena, né? Essa novelinha aí. Doutor Mauro, o senhor estava falando, eu quase cortei o raciocínio aqui no afã de fazer a pergunta. Mas eu imagino que todas aquelas, inclusive comentaristas de direita, que falam desses atos, eles acham que as pessoas devem ser condenadas pelo vandalismo, mas que o principal problema é o tamanho da pena, né? Esse discurso é um mimimi. O que é um mimimi? É o discurso de lado, narrativa. Por exemplo, vou comparar o que você acabou de falar. Ah, realmente eles foram, mas a pena está muito alta. Ok. O que todos os advogados hoje falaram no Supremo? Do Bolsonaro e de mais 6. Assistam, põe no Google, vê nos jornais. Ninguém negou a tentativa de golpe. Você sabia disso? Não teve negativa? Não teve negativa. Eles alegam que teve um movimento que a Justiça ou a Procuradoria chama de atos golpistas, preparatórios de um golpe de Estado, e eles só dizem que os seus clientes não participaram disso. Nem o Bolsonaro, nem o general, nem o outro. Então, veja bem, eu não estou entendendo mais. Mas é um erro da defesa? Não sei. Cada advogado arma a sua estratégia. Eu não serviria para ir ser advogado de nenhum deles, porque eu já sou um advogado que eu penso o seguinte: o meu cliente participou ou não participou. Se ele me convencer de que ele não participou, eu falo, nós vamos até o fim com essa tese? Ok. Aí chegar lá, mudar a tese, aí é complicado. Então vou repetir para você. Com exceção pequena do Bolsonaro, da defesa dele, nenhum dos outros 6 negaram os atos golpistas. Eles só falaram que eles não participaram. São macho, hein? Que macho, canta de galo na hora H, vira galinha. Isso aí é o seguinte, tentaram fazer um alvoroço, Bolsonaro foi lá para Miami, só que o Exército e a Aeronáutica não concordou. Aí rompeu o esquema deles. Tipo assim, a casa caiu. Em vez deles ficarem quietinho, não, eles tentaram ainda ficar do dia 1º até o dia 8, criando toda aquela confusão para ver se existia a possibilidade de criar uma comoção social no Brasil, como criou, para o Lula instalar uma GLO, que é o Exército, Marinha, Aeronáutica, as forças cuidando de Brasília, porque aí seriam os próprios militares que estariam com essa GLO. Deu zebra. O Lula não aplicou a GLO e o ato em si da tentativa, se é que por um lado é chamado de tentativa, o outro é chamado de apenas protesto, não deu certo. Então, a turma que participou disso, eles agora não negam mais, mas eles dizem que não participaram dos atos preparatórios. E a turma que estava lá no 8 e 9, que invadiu o Congresso, Senado, ele fala, não, eu fui lá. Mas quando eu vi aquilo, eu não fiz nada. Só que aí tem tudo nos vídeos. Ele estava lá, sentado na cadeira do Xandão, o outro quebrando isso, outro quebrando aquilo, outro quebrando... Meu amigo,
Quem ganhou foi a turma do Lula. O Supremo é Lula, vai condenar todo mundo. Esquece. Muito bem, tá aí. Doutor Mauro César Martins é um assunto que a gente vai acompanhar bastante aqui na Mix. Vamos falar nos próximos meses. Vai ser uma novela, vai ser uma novela. Vamos acompanhar essa Capítulo 1, novela aí. capítulo 2, capítulo 3. Vamos acompanhar. Voltamos já com o Dr. Mauro César Martins.